Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à primeira aula do desafio. Nessa aula nós vamos aprender a fazer os principais pontos do crochê e também vamos aprender técnicas importantes que toda crocheteira deve saber. Então vamos começar com as correntinhas. Então para começar eu peguei aqui o meu barbante de número 6 e minha agulha de 4 milímetros. E vamos então começar as correntinhas. Para iniciar as correntinhas, primeiro precisamos fazer um nozinho. E esse nozinho podemos fazer com a própria agulha. Então, para iniciar esse nozinho, a ponta do fio tem que estar virada para mim. E os meus 3 dedos lá atrás vão segurar o restante do fio, tá, gente? E aí, eu faço da seguinte forma. Eu vou inserir minha agulha bem assim, ó, debaixo do fio, tá? E vou girar ela bem assim, tá? Ó, vou mostrar de novo para vocês verem. Ó, insiro minha agulha aqui e vou girar ela totalmente, tá? Até ela ficar naquela posição que ela estava no começo, tá? Que é essa aqui. E depois disso, gente, eu vou puxar o fio que está aqui na frente da agulha. Eu vou inserir minha agulha bem assim, debaixo do fio, e puxar ele para dentro dessa argolinha que se formou. Dessa forma. Aqui na agulha vocês podem ver que está inserida uma argolinha, tá bom? Que foi formada quando a gente girou o fio. E essa argolinha é o princípio do nozinho, tá? Que vamos finalizar agora. Então agora vamos puxar o fio para dentro da argolinha. Lembrando que a agulha tem que estar virada com o gancho para o lado esquerdo. Porque assim a gente vai conseguir puxar o fio bem assim. Olha só, gente. Aí nessa hora você pode usar a ajuda do seu polegar para segurar essa parte aqui do nozinho que tá quase se formando, tá? E aí, a gente passa o fio por dentro da argolinha e pronto, formamos o nozinho. Aí eu ajusto, tá? Puxo assim um pouquinho, ó, para apertar esse nó. E depois que ajustamos direitinho o nó, podemos agora começar as correntinhas. E agora, para iniciar as correntinhas, é bem simples. Eu vou pegar o fio que está aqui na frente e vou puxar ele para dentro dessa argolinha que se formou com o nó. E aí eu fiz a minha primeira correntinha, tá bom, gente? Que é essa aqui. Esse aqui é o nó e essa aqui é a minha primeira correntinha. Vamos fazer a segunda. Vou puxar o fio lá da frente para dentro dessa argolinha, né? E agora temos a nossa segunda correntinha. Vou fazer novamente, puxo o fio da frente para trás, né? Passando por dentro da argola, tá? E temos aqui a nossa terceira correntinha. E aí eu vou seguindo fazendo a mesma coisa, tá? Repetição. E aí é importante que você treine essas correntinhas para que elas fiquem todas iguais, tá bom, gente? Porque no começo é normal que fique uma correntinha maior que a outra ou menor, né? Então é importante que fiquem todas mais ou menos do mesmo tamanho, tá? No início, às vezes a gente faz uma correntinha mais apertada, eu vou mostrar para vocês, ó. Essa aqui vai ficar apertada, a outra fica mais larga, né? E aí isso influencia em todo o trabalho, tá bom? É importante que as correntinhas estejam todas do mesmo tamanho. Olha, tá vendo? Essa correntinha apertada que eu fiz, dá pra ver que ela ficou mais apertada. Então isso influencia em todo o trabalho. É importante que o trabalho fique todo igualzinho, tá? Então vai treinando aí as correntinhas para que depois você consiga fazer um trabalho mais uniforme, né? E pronto, gente, fizemos aqui as nossas correntinhas, tá? Agora vamos aprender a fazer o próximo ponto. Então esse aqui é o ponto baixo e nós vamos aprender a fazer ele agora, tá? O ponto baixo, ele é muito utilizado para fazer amigurumis, mas também pode ser utilizado em outros tipos de peça em crochê, como por exemplo, cestos em fio de malha. Então vamos lá aprender a fazê-lo. Então, para iniciarmos os pontos baixos, eu primeiro preciso de uma base. E essa base vai ser as correntinhas que a gente aprendeu anteriormente, tá? Então, pratique bem as correntinhas para você poder fazer depois o ponto baixo, tá? Então, para fazer o primeiro ponto baixo, eu vou pular essa correntinha aqui, ó, tá? Nós vemos que tem uma laçada na agulha, tá? Que é essa laçada aqui. Ela não é contada como correntinha, tá? Ela é apenas uma laçada. E a primeira correntinha está bem aqui, tá bom? Vamos pular essa primeira correntinha e vamos vir na segunda correntinha contando da agulha e vamos inserir a nossa agulha dentro dela, bem assim, ó, no meio. E aqui, gente, eu vou pegar o fio lá de trás, que é esse fio aqui, e vou passar dentro dessa correntinha, tá? Bem assim. E aí nós vemos que estamos com duas laçadas na agulha agora, tá vendo?
Essa primeira que a gente já tinha e essa segunda que a gente pegou agora, tá? E agora vamos puxar o fio novamente lá atrás e vamos passar dentro dessas duas laçadas, olha. E pronto, temos o nosso primeiro ponto baixo, que é esse aqui. E agora vamos fazer o segundo ponto baixo, tá bom, gente? Então, eu vou vir na próxima correntinha aqui e vou inserir a minha agulha, vou puxar o fio lá atrás e vou passar dentro dessa segunda correntinha, tá? E fiquei novamente com duas laçadas na agulha, como vocês estão vendo, tá bom? E agora eu vou puxar o fio lá atrás novamente e vou colocar ele dentro dessas duas laçadas, tá? E aí, nós temos o segundo ponto baixo, tá bom? Vocês estão vendo que os pontos baixos a gente percebe, a gente identifica eles como esses Vzinhos aqui, tá? Então, na hora que você for contar, você pode contar através desses Vzinhos aqui. Então, um Vzinho, você sabe que aqui tem um ponto baixo, no outro Vzinho temos o segundo ponto baixo. Ou você pode contar através desses Vzinhos aqui em cima que se formam também, tá? Então, a gente tem Vzinho aqui na frente do ponto e tem Vzinho aqui em cima do ponto também, tá vendo? Um Vzinho, dois Vzinhos, então é isso. Agora, vamos para o nosso terceiro ponto baixo. Eu vou inserir minha agulha na próxima correntinha, puxo o fio lá de trás, passo por dentro da correntinha, fico com duas laçadas na agulha. Pego o fio novamente lá atrás e passo dentro dessas duas laçadas, tá bom? E temos, então, o nosso terceiro ponto baixo, tá bom? E é bem simples, gente. Vocês só vão repetindo essa mesma sequência até treinarem bem, tá? É importante que vocês treinem bem também o ponto baixo para que ele fique todo uniforme, não fique um ponto baixo maior que o outro ou um menor que o outro, tá? Então é isso, eu vou fazer até o final da carreira e quando eu chegar no final, quando eu fizer todas as correntinhas, eu volto com vocês. Pronto, gente, terminei aqui os meus pontos baixos e fiz um ponto baixo para cada correntinha que eu tinha nessa carreira, tá bom? E ficou assim. Então, treinem bastante esse ponto baixo. A prática é muito importante para que você se aperfeiçoe no crochê, assim como tudo na vida, né, gente? Então, eu espero que vocês tenham aprendido e agora vamos para o próximo ponto. Então, pessoal, esse aqui é o ponto alto e vamos aprender a fazer ele agora. O ponto alto é utilizado na maioria das peças de crochê, assim como roupas, tapetes, suplá, enfim, são muitas as peças que podemos fazer com ponto alto, tá? Então, vamos lá aprender a fazê-lo. Então, para iniciarmos o ponto alto, é importante que a gente tenha uma base, tá? Assim como no ponto baixo. E essa base, novamente, vai ser as correntinhas. E aí, o que eu vou fazer? Lembram que para fazer o ponto baixo, a gente precisou pular uma correntinha e na próxima nós fizemos o ponto baixo? Então, no ponto alto, nós vamos pular duas correntinhas e na terceira nós vamos inserir nossa agulha, tá? Então, essa aqui é a primeira correntinha e essa aqui é a segunda. E aqui na terceira eu vou começar a fazer o ponto alto. Então, eu já marco aqui com o meu dedo polegar qual é a minha terceira correntinha, que é essa aqui. E agora, para começar a fazer o ponto alto, eu vou laçar a minha agulha, bem assim, ó. Ou seja, eu vou envolver a agulha com o fio, dessa forma, tá? Ó, vou mostrar de novo para vocês verem. Eu laço a agulha, passando ela debaixo do fio. E agora temos duas laçadas na agulha. E agora, eu vou inserir essa agulha bem na terceira correntinha, bem no meio dela, assim. E agora, eu vou puxar o fio lá de trás e passar dentro dessa correntinha aqui, tá? E fico com 3 laçadas na agulha, tá bom, gente? A primeira é essa que a gente já tinha quando fez as correntinhas, a segunda é essa quando a gente laçou o fio e a terceira é essa aqui que a gente pegou agora, tá? Então, fico com 3 laçadas na agulha. Agora, eu vou puxar o fio que está aqui e vou trazer para dentro de 2 laçadas. Então, eu passei dentro da primeira e agora eu vou passar dentro da segunda laçada, que é essa aqui. E pronto, puxo um pouquinho o fio e agora fico com 2 laçadas na agulha, tá bom? E agora, para finalizar o ponto, eu busco o fio lá atrás novamente, puxo para dentro dessas 2 laçadas que me restam. E pronto, tenho aqui o meu primeiro ponto alto. E agora, vamos iniciar o segundo ponto alto. Então, eu vou laçar a agulha e agora eu fico com 2 laçadas na agulha. Vou inserir a minha agulha nessa próxima correntinha, bem no meio dela, assim, e busco o fio lá de trás, passo dentro dessa correntinha
Pronto, puxo ele um pouquinho assim e fico com 3 laçadas na agulha. Agora, busco o fio lá de trás novamente e passo dentro dessas 2 laçadas. Passei na primeira, passei agora na segunda, tá bom? E agora eu fico com 2 laçadas na agulha. Busco o fio lá de trás novamente e vou passar dentro dessas 2 laçadas que me restam, formando assim o segundo ponto baixo. Então, agora que temos 2 pontos baixos, vamos partir para o terceiro. Eu vou laçar minha agulha e agora eu vou inserir ela bem na próxima correntinha. Puxo o fio lá de trás, passo dentro da correntinha, fico com 3 laçadas na agulha. E aí, dependendo da forma que você puxa os fios ajustando esse ponto, o ponto vai ficar mais frouxo ou mais apertado, tá? E aí, para continuar, eu busco o fio lá atrás, passo dentro dessas 2 laçadas, 1 e 2, e fico com 2 laçadas na agulha. Agora, eu busco o fio lá atrás novamente e passo dentro dessas 2 laçadas que me restam, fiz o meu terceiro ponto alto. E agora, vamos fazer o quarto ponto alto. Então, eu laço a agulha, fico com 2 laçadas, vou inserir minha agulha na próxima correntinha, bem aqui no meio, puxo o fio, fico agora com 3 laçadas na agulha. Puxo o fio novamente dentro das 2 laçadas e fico com 2 na agulha, puxo o fio dentro dessas 2 laçadas que me restam e formo o meu quarto ponto alto. E aí, eu vou seguindo assim por toda a carreira, tá bom, gente? Fazendo esse mesmo processo. Então, agora eu tenho 3 laçadas, tiro 2, fico com 2, tiro mais 2, termino o ponto alto. Laço a agulha, insiro na correntinha, puxo o fio, fico com 3 laçadas, tiro 2, fico com 2, tiro as 2 que me restam, formo o outro ponto alto, tá? E vou seguindo assim por toda a carreira. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Pronto, gente, fiz aqui pontos altos para cada correntinha da minha carreira e ficou assim, tá? É um processo repetitivo, assim como foi o ponto baixo. Então, pratiquem bastante para que vocês possam se aperfeiçoar. Então é isso, gente. Essa foi a primeira videoaula gratuita. Eu espero que vocês tenham gostado muito e até a próxima!